Começa agora pelo canal Yahushua Reina para sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para sempre. Paz e graça a todos, queridos irmãos do canal Yahushua Reina para sempre. É motivo de muita alegria estar aqui fazendo essa série tão maravilhosa que nós estamos aprendendo conhecimento do livro apocalíptico, do livro da revelação dada a João na ilha de Patmos, que foi dada a visão para a destruição, a eliminação, a destruição da então Jerusalém que existia. Esta série está sendo muito maravilhosa porque nós estamos passando esse conhecimento da graça. O conhecimento da graça, meus irmãos, é libertador. Esse conhecimento libertador da graça liberta porque tudo tem a ver com o Espírito de Deus. Porque a nossa carne, a nossa alma, falando assim, porque a alma está no cérebro e o cérebro está na alma, na consciência. A nossa carne, ela a mesma almeja, deseja as religiões, porque as religiões tratam com a carne, tratam com as coisas materiais, tratam com as coisas financeiras, tratam com as vitórias, falando assim, do sistema religioso. O sistema religioso trata muito com a carne. Na religião, a carne está viva, a carne continua viva, como os rudimentos da lei, porém, nós em graça, o Espírito que reina, que vive. Então, o que acontece dentro das religiões? Dentro das religiões, a carne almeja aquela barganha, aquele ganho, as bênçãos materiais, e realmente não tem nada com o Espírito. Mas eu compreendo, entendo os queridos irmãos eleitos, o povo de Deus, os eleitos e as eleitas que estão ali dentro do sistema religioso, que precisa ser salvo na mente, que Deus precisa dar esse conhecimento para que seja salvo na mente. Então aqui nós vamos nesse conhecimento da graça de Deus, do Evangelho eterno, falando dessas maravilhas cumpridas, perfeitas, e isso é muito maravilhoso. Eu estava lendo um artigo ontem aqui nas plataformas digitais e eu estava vendo o YouTube, vendo os canais, e eu entrei num artigo que tem um rapaz que precisa do entendimento da graça de Deus, e ele colocou uma página, um artigo, uma página bem maior, refutando o preterismo completo. E a refutação, ele escreveu uma página muito maior, e teve pessoas que estavam ali com a mente salva, que Deus deu entendimento, e deu a resposta, muitos deu a resposta que ele estava equivocado, e que a mensagem das profecias cumpridas é libertadora, e é mesmo, é uma verdade. Esse querido irmão Hudson, ele comentou e disse: a mensagem da graça das profecias cumpridas, do preterismo completo, é uma mensagem libertadora. Por que é uma mensagem libertadora? Porque liberta a mente, liberta a alma, a mente entende, meus irmãos. Quando nós conseguimos entender a Bíblia, a nossa mente liberta-se da religião, liberta a mente do ser humano, do eleito, da eleita, entende que ele já é salvo, que ele está perfeito, que ele está aperfeiçoado, que ele é santo, e que ele vive em perfeita vitória, que o espírito dele é perfeito, o espírito dele está no céu, a vida dele está no reino de Deus, que ele vive alegria, ele vive poder, ele vive justiça, e ele entende que o Criador
habita dentro deles e delas. Para que coisa maior, de maior alegria do que essa, meus irmãos, do canal Yahushua Reina para Sempre, entender que não precisa o homem buscar Deus, porque Deus já buscou, Deus já salvou, Deus já elegeu antes que vieste a este mundo. Entendemos a mente salva que agora a casa de Deus, o tabernáculo de Deus é nós. Isso é muito maravilhoso. E ele foi mostrando os capítulos, os versículos, dizendo que a visão preterista é uma visão contraditória, uma visão que contradiz, que distorce a palavra de Deus. E ele mostrou capítulo, versículo, muitos capítulos do Apocalipse, muitos capítulos dos 4 livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele tentou refutar a própria Escritura. Por quê? Porque as pessoas que são futuristas, teologia futurista, tenta refutar a nossa pessoa que acreditamos que as profecias estão cumpridas. Porém, meus irmãos, quando as pessoas querem refutar a nossa pessoa que ensina as profecias cumpridas, que eles colocaram o preterismo completo, eles vão tentar refutar as próprias palavras escritas nesse livro, no conjunto de livro que é a Bíblia. E eu me alegro muito porque a própria Bíblia, a mesma está interpretada e a mesma defende a mesma. Os irmãos entendem? E quando alguém quer refutar um irmão da graça, uma irmã da graça que acredita que as profecias estão cumpridas, que a casa de Deus é nós, que o livro do Apocalipse é um livro simbólico, que tem muitas simbologias, e que essas simbologias foi usada na visão para a destruição, literalmente, de Jerusalém, que foi destruída. Por mais que nós temos o calendário de Júlio, o calendário de Gregório, que foi emendado um com o outro, mas foi conhecido como a destruição do ano 70. E eles perguntam, mas como você comprova que Jerusalém foi destruída no ano 70? Onde é que está escrito isso? Eles perguntam para nós. E a gente realmente diz, não está escrito na história, na Bíblia, o chamado ano 70, mas no calendário de Júlio aponta todos os livros, as 14 cartas do apóstolo Paulo, o livro de Atos dos Apóstolos, aponta para uma destruição local, não aponta para uma destruição mundial, de continentes, para um futuro incerto, não. Então, nós vamos lendo a Bíblia com entendimento, literalmente falando, simbolicamente falando, profecias falando. Então, profecias, simbologias, e literal, isso é maravilhoso. Então, a própria Bíblia defende a mesma. Igual, esse rapaz, ele disse lá no artigo dele que o Apocalipse, como eu já li no outro vídeo, você pode estar lendo, que a grande cidade que domina sobre os reis da terra, a grande cidade que domina, que tem poder sobre os reis da terra, e ele tentou refutar os irmãos preteristas completo com essa passagem, com esse versículo isolado. Porém, meus queridos irmãos, quando a Bíblia diz, em figura de linguagem, a grande cidade que reina sobre os reis da terra, João, na visão, ele está dizendo, na figura de linguagem hebraica, porque João era hebreu, que ele não está narrando só o momento futuro, presente de Jerusalém. Ele estava narrando o momento passado, porque o Apocalipse está escrito, capítulo 1, versículo 19, você pode estar lendo, meus irmãos. Ele disse na visão, escreve as coisas que você tem visto, passado. Escreve as coisas que você... escreve as coisas presentes, naquele momento que estava acontecendo. Escreve as coisas que hão de acontecer, que era para o futuro, que era para a destruição de Jerusalém, naquela própria geração, que o Salvador disse, Mateus capítulo 24, 34, que não passaria aquela geração, aqueles 37 anos.
Então, ele colocou no artigo que a Jerusalém estava sendo dominada por Roma e Jerusalém nunca, naquele momento, não estava reinando sobre os reis da terra, e que Jerusalém estava sendo dominada pelo Império Romano, pelo César, e eles que comandavam. Até na história do Salvador, ali, que eles dizem o nosso rei é César, mas só que João, quando diz que a grande cidade que reina sobre os reis da terra, ele estava revelando ali, estava falando a Jerusalém, desde quando começou, meus irmãos, desde quando começou, e a mesma dominava sobre os reis da terra, e a terra é Jerusalém, a própria Jerusalém, ela dominava. Só nós ler no livro de Primeiras Reis, Segundas Reis, quantos reis, nós já sabemos quantos reis ali teve em Israel, a história de Matusalém, a história dos reis de Israel, e Jerusalém sempre estava dominando mesmo sobre os reis, estava dominando, meus irmãos. Então, eles vêm com essas falácias, tentando refutar a Bíblia já interpretada. Então, quando alguém tentar refutar o preterismo completo e falar que é uma seita, que é uma heresia, eles chamam nós de endemoniados, e aí eles dizem, não, esses irmãos que estudam a destruição de Jerusalém no ano 70, como que só Jerusalém foi destruída? Não, não foi só Jerusalém, é outro erro. Na visão preterista, dizer que só Jerusalém foi destruída no ano chamado 70, mas sim o mundo velho. A palavra mundo, meus irmãos, tem muitos significados aqui na Bíblia. Tem o mundo das aves, tem o mundo dos animais marinhos, tem o mundo aí fora, tem vários significados aqui na Bíblia. E esse mundo Aion, que chegou no grego, ele se referia ao mundo velho, o mundo da lei de Moisés, de ordenança, mandamentos. Então, a gente vai ler na Bíblia com o entendimento que Deus nos deu. Então, as pessoas, eles tentam refutar as profecias já faladas, profetizadas aqui dentro da Bíblia, do conjunto de livros, mas eles podem refutar as nossas pessoas, os pregadores da graça de Deus, eles podem refutar nós. Mas eu quero dizer a vocês, queridos irmãos futuristas, com todo respeito, qualquer um, seja ateu, futurista, que pertence a uma religião, Islã, qualquer religião que tentar refutar as escrituras, a própria Bíblia, as próprias escrituras vai estar defendendo a mesma. Porque tudo que vocês leem, que seja de uma forma simbólica, ou literal, ou profética, vai estar falando com Jerusalém, vai estar falando para a destruição, vai estar falando com aquela cultura, com aquela geração, e tudo aquilo que aconteceu. Olha como isso é bem claro. Quando alguém tenta refutar nós, e eles leem lá quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 7, quando eles tentam refutar os pregadores da graça, olha o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 7, que foi para mostrar o que Deus fez com eles. Olha como isso é bem claro, que Deus fez com eles, que perdoou os seus pecados, perdoou os seus delitos. Olha como isso é claro, com eles, meus amados, não foi com nós. Nós, quando nós fomos revestidos de carne e sangue no ventre das nossas mães biológicas, nós já entramos, já revestimos esse espírito de carne, já salvos, já sem pecados. Os irmãos entendem? E aquilo que ele fez com os hebreus, aquele Jesus de Nazaré humano, porque nós pregamos aqui o Cristo ressuscitado, nós servimos o Cristo ressuscitado, não servimos mais Jesus de Nazaré, aquele homem humano que salvou os hebreus eleitos da grande tribulação que ocorreu, da destruição de Jerusalém, do juízo de Deus, do juízo final, porque o juízo final já aconteceu, a ressurreição dos mortos. Olha como isso é claro, ressurreição dos mortos. As pessoas, essas coisas, meus queridos irmãos, olha como diz, ressurreição dos mortos, mas mortos em quê? Mortos em quem? Mortos em Adão. Morte de quê? Morte biológica ou morte espiritual? Morte espiritual. Mortos em Adão. E aí eles dizem que há a ressurreição dos corpos, mas na Bíblia não diz ressurreição do corpo físico, diz ressurreição dos mortos. Então não adianta, meus queridos irmãos futuristas,
tentar refutar os pregadores da graça, porque a Bíblia, a mesma, vai defender a mesma. E essa série chegou aqui no canal do YouTube para mostrar esse conhecimento. E quando alguém tentar refutar os pregadores da graça, que prega a escatologia consumada, perfeita, e eles chamam de endemoniado, de herege, de contraditório, é só mostrar os capítulos, e esses capítulos e versículo, texto, contexto, vai defender a mesma. Um exemplo, meus queridos irmãos. Olha como isso é bem claro. O Salvador profetizou a destruição, a tribulação, no capítulo 24 de Mateus. E tem vários capítulos. Ele disse que não passaria aquela geração, versículo 34. Ele disse para quem? Para qual geração? Ele disse para aquela geração. Ele não disse para uma geração incerta, uma geração do século 21, a geração que estamos vivendo hoje. Ele disse que não haveria outra tribulação. Olha isso, meus irmãos. Ele disse que não haveria outra tribulação. E que Jerusalém ia ser destruída, que nunca seria mais construída. Aí eu pergunto, mas aí eles vêm e dizem que haverá uma grande tribulação, que vai pegar todos os continentes, vai começar nos Estados Unidos, vai para a França, vai para a Inglaterra, vai ser uma grande tribulação. E aí inventaram um ser das trevas, o anticristo, um ser das trevas, que um homem político, religioso, que esse ser vai usar ele, ou vai ser o próprio Lúcifer. E aí eles vão inventando, interpretando as suas próprias interpretações e criam seus deuses na sua cabeça, na sua mente, porque não está salva. Mas aí quando você diz que vai haver uma grande tribulação no mundo mundial, ainda nos dias de hoje, você está dizendo que a profecia que o Salvador disse, eles chamam, nós em graça não, mas eles chamam Yahushua de mentiroso. Os irmãos estão entendendo? E chama a Bíblia, que a Bíblia tem profecias que não são verdadeiras. Quando a Bíblia se refere a fim dos tempos, meus queridos irmãos, não é fim dos tempos para o mundo global, mundial. Fim dos tempos é se lido com entendimento. As profecias falam de fim dos tempos, Paulo escrevendo a Timóteo, falando do fim dos tempos, que se levantaria homens com doutrina de demônios. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias se levantaria muitos com doutrina de demônios. Olha, demônios, daimons, homens. É só você ler o texto e contexto que você vai ver que doutrina de demônios era a doutrina dos próprios homens. Não era de um ser de fora, de um ser das trevas, espiritual, visível. Doutrina do espírito mal do homem. Quando nós lemos, quando Amós profetiza, prepara-te Israel para encontrar com o Senhor teu Deus. Quando Daniel diz, guarda as profecias que é para os últimos dias, que é para o fim dos tempos. Foi o fim dos tempos para quem, Fernando? Isso é bem claro. Foi o fim dos tempos para o território habitado, que chamava Yahushalaim, Jerusalém, em português do Brasil. E Jerusalém hoje existe, meus irmãos. O templo reformado pelo Herodes existe. Hoje existe lá as ordenanças, hoje existe a Arca da Aliança, hoje existe sumo sacerdote, hoje existe, irmãos, a lei de Moisés, hoje existe esses rudimentos que tinha a lei, a ordenança, dente por dente, olho por olho. Existe lá no Oriente Médio ou foi destruído? O templo reformado pelo Herodes está lá em Jerusalém? Eles chamam de terra de Israel? Não está, meus irmãos. Por quê? Porque a Bíblia é verdadeira. A Bíblia diz que Jerusalém foi destruída para sempre. E ele, o próprio Deus, ele destruiu aquela aliança velha e fez uma aliança nova e colocou no lugar dos hebreus, segundo a carne. Ele injetou, ele inseriu a igreja no lugar de Israel carnal. Aquele Israel que era obras de méritos, de carne, de pecar, de colocar o sangue do animal, e estava vivendo debaixo do pecado. Ele inseriu, colocou a igreja no lugar de Israel. Por isso que hoje nós somos chamados Israel, Yahudins, espirituais de Deus. Nós fomos injetados, Deus
fez um plano maravilhoso. Ele diz: eis que eu faço todas as coisas novas. E aí os irmãos evangélicos não conseguem entender isso porque eles vivem nos rudimentos da lei, eles vivem com o véu de Moisés. E a verdadeira conversão, o apóstolo Paulo disse, é quando nós tiramos o véu. E quando vivemos de méritos, de obras, aquilo que era da lei, a gente não consegue enxergar a luz da graça do Evangelho, porque agora, irmãos, vivemos no ministério do Espírito, é espiritual, tudo é no sentido espiritual. Mas Deus vai dar entendimento. Vamos lá, eu falei 20 minutos. Eu falei isso aqui, irmãos, para nós ter um pouco aqui de entendimento. Porque as pessoas perguntam, mas aonde está escrito que Jerusalém foi destruído no ano 70? Onde foi escrito que a ressurreição dos mortos já aconteceu? Onde está escrito que Jesus não vai destruir a terra, o mundo mundial? As pessoas perguntam isso para nós. O que eu estou fazendo aqui? Porque eles perguntam, porque não foi dado o conhecimento da graça, não foi dado o conhecimento do Espírito de Deus, porque nós vivemos não segundo a carne. Na nova aliança, meus irmãos, nós vivemos no Espírito, nós vivemos na realidade, porque aquilo que era sombra virou uma realidade. Qual é a realidade que vivemos agora, Fernando? A realidade do Espírito de Deus, do Espírito de Deus, do único Espírito de Deus. E nós recebemos Ele, nós vivemos por Ele, nós andamos por Ele. Esta é a realidade. Enquanto nós habitar aqui nesse corpo terreno, nessa habitação terrena, nesse tabernáculo terrestre, nós vamos viver com Ele, andar com Ele. E depois que nós deixar esse tabernáculo terrestre, nós seremos arrebatados diretamente, automaticamente falando. Não vamos esperar mais juízo de Deus, porque quem teve que esperar juízo de Deus foi quem estava na lei. Nós seremos arrebatados automaticamente. Não esperamos mais o juízo, porque o juízo já aconteceu e não foi para a igreja. A igreja já nasceu salva, perfeita, liberta, sem pecado, sem ruga, sem mancha. Esta é a mensagem da graça de Deus, que é libertadora. Nascemos sem acusação. Esta é a verdade. E hoje vamos para o capítulo 19 do Apocalipse. Entraremos agora no capítulo 19 do Apocalipse. Eu vou ler do versículo 1 do capítulo 19 até o versículo 10. Depois eu vou vir com a segunda parte do Apocalipse, capítulo 19. Abra a vossa Bíblia, meus queridos irmãos, Apocalipse, capítulo 19. É muito importante você pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura junto comigo aqui no canal, porque é Deus que dá o conhecimento. Eu falei do capítulo 18, deixei bem claro aos queridos irmãos que a grande cidade foi Jerusalém, que tinha seus mercadores, e que Deus julgou, no versículo 20, que Deus julgou a cidade. Quem a julgou a cidade? Deus, o próprio Criador, que foi a última Babilônia. Não foi a Babilônia de Nabucodonosor. A palavra Babilônia no Apocalipse se referia, em figura de linguagem, à própria Jerusalém. Não era a Babilônia, que hoje é o Iraque, que foi destruída lá pelos persas e pelos medos e os persas. Os irmãos entendem? Babilônia, porque a palavra Babilônia significa confusão. E Jerusalém estava em confusão e foi colocada aqui, traduzida aqui no livro, conjunto de livro, a Bíblia, como Babilônia, Jerusalém. O capítulo 19, versículo 1, diz assim: as bordas do cordeiro. Isso é muito maravilhoso, diz assim, versículo 19: e depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao nosso Deus. Olha como isso é maravilhoso.
pertence ao nosso Deus. Depois destas coisas, porque as pessoas não entendem também que o livro do Apocalipse, a visão, não foi dada em etapas corretas, certas, da destruição de Jerusalém. Não, porque normalmente, realmente, meus irmãos, não existe nem capítulo nem versículo. Aqui é um pergaminho. Capítulo e versículo veio depois. Os irmãos estão entendendo? Então, as pessoas perguntam mais, porque está falando que lá no capítulo 1, que foi destruída no capítulo 15, estava no meio da destruição. Não foi colocado por etapa certa, na cronologia correta, não. É um pergaminho, meus irmãos. Os irmãos entendem? Olha só. Viu-se uma multidão que dizia aleluia, salvação, glória, honra. Poder pertence a quem? A Deus. Pertence a quem? A Lúcifer, a Satanás, a um céu contrário? Não, pertence a Deus. Essa multidão é que passou pela grande tribulação. Essa multidão é a multidão dos eleitos, que viu Jerusalém ser destruída pelos soldados romanos, pela dinastia Flaviana, por Vespasiano, por seu filho Tito, juntamente com Domiciliano, seu filho também, porque em Daniel capítulo 9, versículo 27, diz que o príncipe com seu povo iria destruir a cidade. Versículo de número 2. Porque verdadeiros justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, julgou a grande prostituta. Julgou ou não julgou, meus irmãos? Capítulo 17 do Apocalipse mostra que os 10 reis, os 10 chifres e suas 7 cabeças ia colocar a prostituta nua, ia comer da sua carne. Os 10 reis, falei quem foi os 10 reis do Império Romano, os seus 7 cabeças, que foi a besta do Apocalipse 13, o Império Romano. Apocalipse capítulo 9, os gafanhotos aparelhados para a guerra. Quem foi? A dinastia Flaviana, os soldados romanos. Isso é bem claro aqui na visão preterista, no canal Yahushua Reina para Sempre. E versículo 2, porque verdadeiramente são seus juízos, pois julgou a grande prostituta, Jerusalém, que havia corrompido a terra, corrompeu a terra, a própria Jerusalém. Prostituta porque aqueles que estavam dentro se corromperam com Roma, se corromperam com o politeísmo, se corromperam com César. Os irmãos entendem, meus queridos amados? A terra e sua prostituição, e das suas mãos vingou o sangue dos seus servos, dos seus profetas. Jerusalém matou muitos profetas. A gente vê no livro histórico de Mateus, Marcos, Lucas, João, que eles colocaram o evangelho. Esse evangelho pode ser também entendido como o evangelho da circuncisão, o evangelho da lei, pregado pelo apóstolo Pedro. Paulo escreveu ao Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Os 4 evangelhos, mas pode ser se referido ao evangelho da lei. Versículo 3. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Olha a destruição. Flávio José disse que quando as pessoas olhavam para Jerusalém, eu entendo aqui que foi os eleitos que escaparam da grande tribulação. Muitos e muito, porque esta multidão mesmo, eles olhavam para Jerusalém. A igreja de Filipenses, Tessalonicenses, muitos que estavam vivos, as 14 cartas ali, as 13 cartas falando assim, as igrejas, eles estavam vendo a destruição. A Flávio José conta na sua Wikipédia, na sua história, que parecia uma fornalha Jerusalém. Subia o fogo, era tão intenso o fogo que parecia uma fornalha subindo ao céu. E na visão, João está vendo tudo isto, e isto iria acontecer. E outra vez disseram, aleluia, a fumaça dela sobe para todo sempre. Quando fala todo sempre, a palavra sempre é eternamente. Eternamente. Jerusalém foi destruída, meus irmãos, eternamente. Versículo 4.
E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo: assim seja. A palavra amém. Isso aqui nós entendemos que é colocado aí pelo Concílio de Nicéia. Amém. É colocado pelo Concílio de Nicéia. Aí dizia aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. Versículo 6. E ouvi como com a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Olha como isso é maravilhoso. E versículo 7 diz: regozijamo-nos e alegramo-nos e demos-lhe glória, porque as vindas são as bordas do cordeiro, e já sua esposa aprontou. Isso, olha o versículo 7. Regozijamo-nos e alegramo-nos e demos-lhe glória, porque as vindas são as bordas do cordeiro, e já sua esposa aprontou. A igreja, meus irmãos, a igreja. Versículo 8. E foi-lhe dado que vestiste de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Olha, a igreja, na visão de João, foi vestida de linho fino, roupas brancas, vestes brancas. Linho fino se refere branco, perfeito, pureza. Versículo 8. E foi-lhe dado que vestiste linho fino e puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Olha a igreja como está perfeita, meus irmãos. A igreja sempre estará perfeita, de geração a geração, de século em século, sempre estará perfeita. Versículo 9. E disse-me: escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro. Ponto final. E disse-me: estas são verdadeiras palavras de Deus. Quando o Salvador esteve no resto da sua vida aqui na terra, na última ceia, naquela noite, ele se reuniu na ceia pascual, a ceia de Moisés. Ali foi a ceia de Moisés, instituída lá no Egito. Nós conhecemos a história de Êxodo. Não tem nada a ver com a Santa Ceia religiosa que inventaram aí pelos concílios de Nicéia, que era sombra na ceia da Páscoa de um animal morto, de um cordeiro morto, que eles faziam para celebrar a vitória, para lembrar que eles ficaram escravos lá no Egito. Vamos percorrer a Bíblia aqui e vamos ver que o Salvador disse, no versículo aqui de número 9, na visão de João, ele diz que: e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro. Então o Salvador, ele falou isto que em Lucas, né? Ele diz, capítulo 22 de Lucas. Meus irmãos, abra a vossa Bíblia, fique à vontade, meus irmãos. Olha isso aqui nos dias da carne, da vida do Salvador Jesus de Nazaré. Olha o que ele disse lá naquela última ceia, capítulo 22 de Lucas, o livro histórico, que a gente em graça temos que corrigir também muitas coisas, porque a gente fala que são quatro livros históricos, mas também o Concílio de Nicéia colocou 4 evangelhos, mas o Concílio de Nicéia pode ter entendido que era o evangelho de Pedro, o evangelho da circuncisão, o evangelho da lei. Os irmãos entendem, mas nós aqui em graça chamamos de 4 livros históricos. Aqui não era o evangelho do apóstolo Paulo, o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça revelada ao apóstolo Paulo. Vamos lá. Capítulo 22, versículo de número 18. Vamos ver se é isso mesmo. O Salvador, ele diz assim, capítulo 22 de Lucas, versículo 18, ele diz: porque vos digo que já não bebereis do fruto da vinde, até que venha o reino de Deus. E ele se reúne, ele diz: não beberei da vinde até que venha o reino de Deus. O reino de Deus não tinha chegado ainda.
não tinha chegado. O reino de Deus chegou depois da destruição de Jerusalém. O reino espiritual. O Jesus de Nazaré, o Filho, manifestação de Filho, entregou o reino ao Pai Espírito, porque hoje Ele é Espírito, é o próprio Espírito. Por isso que o reino eterno. Ele disse que daquele momento ali, daquela última ceia, Ele disse, meus irmãos, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, vírgula, até que venha o reino de Deus. Depois da sua ressurreição, veio a destruição de Jerusalém. E Ele diz, não bebereis mais do suco da vide, da videira. Isso é maravilhoso, meus irmãos, aqui na mensagem da graça de Deus. E agora, no livro do Apocalipse, na visão de João, na ilha de Patmos, ele diz que estava chegando, olha só, versículo 9, e disse-me, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro, ponto final. E disse-me, estas são verdadeiras palavras de Deus. Estava chegando o quê? Um momento da realidade, porque aquela ceia era uma ceia carnal, era uma ceia da lei, era uma ceia que tinha que matar um cordeiro, um animal, que tinha que lembrar da escravidão do Egito, comer uma erva verde para lembrar do sofrimento que eles passavam. Hebreus, meus irmãos, lá era Hebreus, sombra. E agora estava chegando na visão a verdadeira ceia, a realidade. Qual é a verdadeira ceia na nova aliança, Fernando? Qual é a verdadeira ceia que participamos na nova aliança, no novo céu, na nova terra em graça, a nova aliança? Falando assim, qual é a ceia? Qual é as bordas? Sabe qual é? É a alegria. O apóstolo Paulo disse, alegria, poder, justiça, alegria no Espírito Santo, viver em paz. Esta é as bordas do Cordeiro que a primeira igreja participou e nós estamos participando. Não estamos participando de um suco maracujá, não estamos participando de um vinho, de um álcool, não. Nós estamos participando do Espírito, do reino de Deus que é invisível. Esta é a ceia, as bordas do Cordeiro, que o reino de Deus chegou e o reino de Deus está fora, está dentro de nós, está dentro. Esta é a borda do Cordeiro. Você está vendo, meus irmãos, como que a Bíblia é interpretada? A realidade é essa da graça de Deus. Versículo 10, e eu lancei-me a seus pés para adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, vírgula, que tem um testemunho de Jesus e adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é espírito de profecias. Olha o anjo, aqui é o próprio anjo que diz, não adora-me, adora a Deus, porque eu sou teu conservo. Então, nós já entendemos que quando ele disse aos hebreus que seria a última, que ele só ia participar agora no reino, ele estava dizendo, eu vou concluir isso aqui. Vocês não vão participar agora 12 discípulos, porque Judas era o filho da perdição. Mas ele disse aos discípulos, olha, vocês vão participar agora das bordas, não na lei. Vocês vão participar agora na graça. Era isso que ele estava dizendo. Vão participar agora no céu, no reino, na nova aliança, no reino de Deus. E quando vocês participarem das bordas, não vai ser essa participação terrena de animal morto, de comer, de alimentar o corpo físico, carnal, de lembrar. Ele estava falando aos hebreus. Agora vocês vão lembrar o que eu fiz por vocês. Eu salvei vocês. Oh, como mensagem da graça é maravilhosa. Eu morri por vocês, eu entreguei a minha vida por vocês. Eu perdoei seus pecados. Vocês não vão participar mais dessas sombras. Agora vocês vão participar da realidade para sempre.
da verdadeira ceia no reino de meu Pai, no reino de Deus. E o que nós em graça estamos participando agora? Do reino. Por isso que nós não falamos que aquele pão feito pelo padeiro, que a igreja evangélica, a igreja católica, com todo respeito, participa, aquele pão que o padeiro soa em cima, e eles dizem que simboliza o corpo de Cristo, que Cristo instituiu a ceia. Ele ele ordenou a ceia, e ele também deixou 2 ordenanças. Olha o que eles ensinam: a ceia, e ordenou também o batismo nas águas. Meus irmãos, Yahushua, Jesus, não ordenou. Ele não ordenou ceia alguma. Aquilo ali era sombra. Ele cumpriu a ceia da lei. Ele cumpriu a ceia da Páscoa de Moisés. Ele cumpriu na sua carne. Ele cumpriu a lei. Ele não ordenou ceia alguma para a igreja. Para a igreja, ele disse: vocês vão participar das bordas no reino de Deus. É isso que ele falou. Porque ele disse: aqui é o meu corpo. O corpo estava simbolizando o pão. Ele estava dizendo: aquilo ali era uma sombra. Aquilo ali era uma sombra do corpo dele. Aquela sobremesa, aquele pão, aquele vinho era o sangue. Lá na lei, para os hebreus, os irmãos estão entendendo? Para fazer isto até que eu venha, fazer isto em memória de mim. Até que eu venha da onde? Da ressurreição. Quando ele ressuscita, meus irmãos, o Cristo ressuscitado ao qual nós servimos em graça, parou aquele ritual da lei que eles praticavam. Mas ele não disse para a igreja participar de pão feito por padeiro e dizer que é o corpo dele, de forma nenhuma. É o equívoco das religiões, onde eu participei há mais de 15 anos também. Os irmãos entendem a graça, a mensagem da graça de Deus? Então nós aqui já lemos do capítulo 19 até o versículo 10, que a multidão entrou no novo céu, na nova terra, e a multidão de salvos, de eleitos, participou, estava já pronta para participar das bordas do Cordeiro. E disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem disse isso foi o anjo. São fiéis e verdadeiras, porque era o ministério dos anjos, o antigo pacto. São fiéis e verdadeiras. Então, meus queridos irmãos, fica essa mensagem hoje do canal Yahushua Reina para Sempre, com a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. As bordas do Cordeiro chegou. O reino de Deus chegou, a graça chegou, o novo céu chegou, e não precisamos mais buscar ao nosso Criador. Não precisamos ir mais a Jerusalém, porque Jerusalém não existe mais. Não precisamos ir mais para a casa de Deus, porque a casa de Deus também não existe mais, a casa física, sombra, a casa da lei. Nós somos a própria casa dele. E nós somos a própria Jerusalém. Esta é a mensagem da graça. Vamos vir agora com a segunda parte, no versículo 11, a vitória de Cristo. Vamos vir com o versículo 11. Tô indo. Um abraço a todos, paz e graça.